Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, trecho de Márcio Martins, ele dando real a respeito de Bahia, contratações, nível de contratações, Pedro, enfim, tá trazendo aí todo um panorama bem interessante. Eu vou trazer os trechos para vocês. Além disso, trazer também situação envolvendo a arbitragem no futebol brasileiro, para completar esclarecimentos sobre Danilo Fernandes e o nosso tricolor de aço. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso eu peço a sua ajuda, claro, se inscreva no canal Bora Bahia, vamos que vamos, verifique se você está inscrito e vamos que vamos, rumo aos 80 mil inscritos. Eu tô aqui para você aproveitar, é o cupom de desconto Bara10 na Centauro e com detalhe, pagando pelo Pix na Centauro tem mais 20% de desconto, então chega junto aqui, clica no link que está fixado pelo comentário também na descrição do vídeo que você vai ter acesso a essa promoção, essa oferta desse tênis da Lacoste, exatamente esse que você está vendo, branco, com detalhes aí, azul e vermelho, as cores do nosso tricolor de aço, show de bola, e tá aqui o valor final, a gente já simula para você saber quanto é que você vai pagar, para você não ser surpreendido, tá aqui, R$ 399,99 vai para R$ 287,99 no Pix, ou 4 de 75,78 sem juros, clique no link, que tá fixado no comentário também na descrição do vídeo, clicou, comprou, usa o cupom BARA10 e garanta logo essa oferta. Mas vamos para o assunto de hoje, e a gente começa trazendo o nosso tricolor de aço, o Bahia segue a preparação, o Bahia segue focado, tem já a Copa do Nordeste e o Bahia segue se preparando e hoje foi dia, inclusive, de treinamento com direito, inclusive, a finalizações. Vamos trazer aqui, gente, esses registros do Bahia, bem interessantes, onde o Bahia treinou muita finalização e está aqui para a gente saber quem está treinando e como é que está. Santi Arias, vejam vocês, tá como se diz de boa, tá aí, né, bem fisicamente, Eric Puga bem fisicamente também, tá aí o Ramos Mingo Colucci, os gringos, né? Tá aí Jean Lucas, enfim, né? São situações importantes e agora tá aqui, inclusive o próprio Bahia postou contagem regressiva, tá aqui, contagem regressiva para volta, né? E agora é voltar, tá mais gente aqui treinando finalização, o próprio Kaique fez gol no jogo treino, Lúcio também, agora é isso, né? Focar, tentar vencer a equipe do Fortaleza. Tem informações sobre esclarecimento que nosso querido Douglas Santana trouxe lá no perfil dele, que muita gente andou perguntando o que é que está acontecendo, né? Danilo Fernandes está lá, está aqui inclusive, né? Está lá nas imagens junto com o Corinthians, reencontro de gigantes, mas, gente, está aqui, né? Está aqui a postagem, me desculpe, está aqui a postagem se perguntando sobre a presença do goleiro Danilo Fernandes no jogo comemorativo do Corinthians realizado na Arena Pacaembu. Vale lembrar que Danilo esteve no elenco campeão da Copa Libertadores de 2012, quando o Timão venceu os argentinos do Boca Juniors, tá aí, gente? Então, fiquem calmos, fiquem, né, tranquilos, faz parte. Bela homenagem, parabéns a Danilo Fernandes, uma bela carreira, nada mais do que justo ele ter sido convidado e participado. A informação agora é sobre a arbitragem no futebol brasileiro e tem essa novidade que a gente torce muito para que isso seja implementado. E tá aqui, gente, graças ao sucesso do impedimento semiautomático nos últimos testes da CBF, a CBF está cogitando implementar a tecnologia já na próxima edição da Série A do Brasileirão. De acordo com o GE, a comissão de arbitragem realizou um levantamento para implementar o sistema, mas ainda é necessário a permissão do presidente Sami Chaud. A ferramenta que utiliza inteligência artificial já foi utilizada na Copa do Mundo de 2022 de seleções, na Copa Intercontinental de 2024 e em algumas partidas da Champions League, além de estar sendo usada atualmente na Copa do Mundo de clubes. No Brasil, ela já foi utilizada uma vez na final do Paulistão 2025 entre Corinthians e Palmeiras, e segundo a Federação Paulista, o custo do uso naquele momento foi por R$1 milhão. Ainda de acordo com o GE, para o Campeonato Brasileiro, o gasto estimado é de R$100 mil por partida, e será necessário também um período de 4 a 6 meses antes da implementação completa, tá aí, gente? Interessante, hein? Eu acho que pode facilitar, pode evitar o negócio do frame, o VAR tá mexendo para um lado da linha, mexendo para o outro. Enfim, né, o que for para melhorar a nossa arbitragem, a gente só tem que agradecer. São investimentos que valem a pena, não são gastos, mas são investimentos pela lisura do futebol. Para completar, vou trazer 2 trechos aqui, lá com o Márcio Martins, na resenha das 6, onde ele traz aqui uma reflexão interessante sobre o Bahia, contratações, sobre também a ansiedade da torcida. Vamos trazer aqui 2 trechos, ele fala de Pedro, fala do que foi cogitado por aí. Então vamos trazer aqui para depois de comentar um pouco mais. Está aqui o primeiro trecho. Massa Adriano de Catu. É engraçado o Bahia, né? O Bahia não tenta contratar um Pedro da vida, que é jogador caro, mais bom, não tenta contratar um goleiro de alto nível, que acho que é caro. Aí fica pagando 40 milhões nesse Rodrigo Nestor, Michel Araújo, sei lá que diabo é mais. Contratou esse Lúcio Rodrigues, que até hoje não disse para que veio, deu um lampejozinho no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas só isso. Esse ano tá numa fase desgraçada que nunca termina. E aí fica nessa aí, né? Só brigando por oi e tal, certo? Tem que conhecer mais ousado, mas comenta aí. Contratou jogador caro e bom, nesse jogador de meia boca que até agora contratou, como Lúcio Rodrigues e Rodrigo Nestor e companhia, Adriano de Castro.
Adriano, veja bem, eu entendo o seu comentário, a sua postura. Por quê? Porque você é torcedor e quer ver o melhor para quem tem muito dinheiro. Os caras investem uma fortuna para contratar o Bahia, para investir, para trazer uma perspectiva boa, e de repente tem um Pedro sobrando aí por 100 milhões e o Bahia não traz. Mas eu entendo por que não traz. E não acho que Pedro seria ruim, não. Seria ótimo para o Bahia. Ótimo. Sabe? Então, assim, às vezes a gente fala uma coisa e o torcedor entende outra. Eu falei aqui que o Bahia não é do estilo, do planejamento, do projeto do Bahia contratar Pedro por 100 milhões. O jogador tem 28 anos, faria 29, que só viria jogar no ano que vem. E o Bahia talvez não pudesse vendê-lo por mais de 100 milhões. Pode acontecer? Pode. Ele pode ir para a Copa do Mundo, arrebentar e valer 200, 300. Mas não é essa a perspectiva matemática. Então eu entendo que isso é um negócio. Eu não quero que seja dessa forma, mas é dessa forma. Vou fazer uma analogia aqui. É como se você tivesse uma empresa, Adriano, não sei qual é o seu ramo de atividade, mas a empresa fosse sua, né? E na sua empresa você faz alguns investimentos. Qual é o investimento que você faz que pode dar prejuízo? Você faria com risco de dar prejuízo? Você não faria. Eu acho que o City trabalha dessa forma. Mesmo eu entendendo que o torcedor pensa diferente, deve pensar diferente, e eu também penso diferente. Mas o dinheiro não é meu. Então o dinheiro não é meu. Eu vejo no torcedor uma situação. O clube, através do City, vê de outra. Então, dito, eu não tenho como dizer assim, o Bahia vai contratar Pedro. Talvez se Pedro tivesse 23 anos, 24, o Bahia contrataria. O Bahia pudesse contratar. Talvez o Bahia contratasse. Mas eu não vejo perspectiva disso. E ele tem razão quando ele é torcedor. Ele diz, eu quero 1 milhão em campo para torcer. É verdade. Mas tem alguém lá que está pagando e que quer o dinheiro de volta. Ou, Márcio, se acontecesse a situação de Everton Ribeiro, se o Pedro tivesse contrato vencendo, já pudesse assinar a partir de janeiro com outro time, aí chegava para o Bahia e dizia, Bahia, você me paga 2 milhões de salário e eu vou jogar aí. Talvez o Bahia fechasse dessa maneira, mas não para pagar 100 milhões, porque a gente volta a falar, ontem, inclusive, recebi a mensagem de um torcedor, Salvador Rocha, até respeito ele, sempre mandou mensagem para mim e tal, só que ontem, como o Márcio falou, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Eu falei uma coisa, ele entendeu outra. Claro que a gente queria o Pedro no Bahia, seria um jogador artilheiro. Pedro é artilheiro nato, joga demais, sabe? Mas o problema é você pegar um jogador que vai chegar aqui com 29 anos. 29 anos, você tem que torcer para o cara dar logo certo. Para com 30 anos. E com 30 anos vai achar os 100 milhões novamente? Ou vai perder esses 100 milhões? Vitor, mas não vai perder, porque vai ganhar uma coisa ali, vai ganhar um jogo ali, quem sabe ganhar uma competição. Aí é um risco, né? E você tem que medir os riscos quando se fala em dinheiro. É muito complicado. É a mesma coisa do Fluminense. Aí o Luando vai dizer, tem um bocado de torcedor falando, tá aqui no meu chat também. Gente, é um palpite. Agora, porreta vocês. Quem de vocês aí apostaria que o Fluminense ia chegar na semifinal com esse time que o Fluminense tem? Mas chegou, isso é futebol. Eu estou feliz, eu quero que o Palmeiras passe também. Já pensou uma semifinal brasileira? Palmeiras e Fluminense? Gente, isso é ótimo para o nosso futebol. O nosso futebol, no cenário mundial, está lá na lama. A gente precisa crescer um pouquinho, apesar desse futebol feio do Fluminense, aquele futebol mais tático, de marcação, de sair num contra-ataque para tentar uma jogada, como o Martinelli fez, aquele gol improvável. Um gol que o cara joga a bola todo para o lado esquerdo, chuta de perna esquerda, a bola vai no ângulo do goleiro, o sufoco que tomou no final do jogo. Então, mas isso é ótimo para todos nós. Nós queremos os brasileiros nas finais, mas é questão de palpite. Eu, sinceramente, não imaginava o Fluminense chegar numa semifinal. Aí, gente, né? Aí eu trouxe esse trecho porque, né, na verdade, quando se traz, né, essa reflexão de Márcio e de Dito, eu concordo com o que falaram. É porque se vai além do que a gente gostaria, né? E a gente tem que ser realista. Nem sempre eu vou falar o que vocês gostariam de ouvir. E o que eu gostaria de falar também, né? Eu queria estar falando aqui que o Bahia contratou Pedro e pronto. Né? E que Pedro vive um bom momento, um excelente momento. Bom, não, um excelente momento. E que o Bahia trouxe um cara na crista da onda. Para mim seria excelente. E eu acho até, eu defendo isso, que o Bahia deveria, com o Grupo City, esticar um pouco mais a corda nessa segunda janela. Eu defendo isso. A temporada passada deixou essa lição. Deixou essa lição do risco que é a queda de rendimento, e o Bahia quase fica a ver navios e perde a sua vaga na Libertadores. Então tem que esticar a corda. Agora, uma coisa é esticar a corda, outra coisa é você fazer uma contratação abrindo mão de alguns critérios que são importantes. E aí, um ponto discordo. Dito e Márcio fala 100 milhões, vender por 100 milhões. O Grupo City não contrata só aquele que ele quer vender.
Não se trata disso necessariamente. No planejamento do Bahia, há jogadores que vêm para cá que são para fortalecer o elenco. Everton Ribeiro é um exemplo. O próprio Willian José, o Bahia trouxe aí sem custo, mas é um exemplo. Mas não é vender depois do Willian José. Santi Arias e por aí vai. Agora, se fosse contratar colocando dinheiro, de fato, eu concordo com eles, dificilmente o Bahia iria investir para não ter um retorno em potencial maior lá na frente. Então, isso é um fato, né, de um clube e que a gente votou, que foi vendido para um grupo de investidores. Isso é fato. Dificilmente o cara vai investir sem ter algum retorno de esportivo ou financeiro. São as duas coisas. Então, se Pedro tivesse num contexto de Everton Ribeiro, como dito, trouxe aí, beleza. Se Pedro estivesse voando, inclusive, que não vem muito bem, é bom que se diga, mas se estivesse no contexto de Everton Ribeiro, podendo assinar um pré-contrato sem custo vindo para cá, seria muito bem-vindo. Agora, para investir, o Flamengo pede cerca de 15 milhões de euros aí, gente. Eu estou trazendo isso aí, não é nem tanto porque o Bahia tem interesse em Pedro, é bom que se diga, não é informação. Mas para trazer essa reflexão do que o Márcio e Dito trouxeram muito bem, e que é a reflexão que cabe a cada um de nós, torcedores. Se a gente é a favor da SAF, a gente também, às vezes, tem que dar uma respirada e entender qual é a realidade. Isso significa digamos que aliviar para o Bahia, Grupo City, diante da ausência de contratações de forma alguma. Eu, inclusive, questiono esse disparate absurdo. O Manchester City contratou 3 jogadores e gastou 1 bilhão. Ah, vai gastar mais sempre? Vai, sim. O Manchester City vai gastar mais sempre. Mas, para mim, não tão mais. Deveriam esticar um pouco mais essa corda e diluir para o Bahia conseguir levar o seu patamar e, de repente, uma janela de oportunidade. O Bahia está 3 pontos do líder do Brasileirão. Se o Bahia está 3 peças muito fortes aí, poderia subir de patamar. Agora, essas avaliações, essas reflexões, elas precisam trazer para a gente estar aqui dialogando numa boa. Respeito, inclusive, a opinião de vocês. Quem pensa diferente, tudo bem, faz parte do jogo, mas são reflexões importantes e que Márcio Martins e Dito trouxe a respeito do Bahia, Pedro, mercado da bola e por aí vai. Enfim, né? Que o Bahia se fortaleça independente disso, mas que, ao mesmo tempo, o projeto seja sustentável cada vez mais forte. Isso também é muito importante. Agora, que acertem no planejamento, que não pode errar em contratação. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 80 mil inscritos e aproveita aí, gente. Essa promoção na Central tá show de bola. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.